Olá, caros traders, Marcelo Torres da TradeWiser com mais uma videoanálise para vocês do Bitcoin diário. Vamos lá. O Bitcoin diário, ele hoje abriu meio chorão porque ele está numa briga feroz aqui. Vou ampliar aqui o gráfico para vocês. Está numa briga feroz aqui com relação a essa linha de tendência que está sendo respeitada. Se ele romper, ele vai nos dar mais um tempo aí de movimento dentro da cunha antes que ela seja rompida, caso ela seja rompida conforme manda o figurino, beleza? Se ela por acaso romper nesses próximos dias, de cara ela pode dar uma alta para gente de uma alta expressiva, hein? 9%, caramba. Não acho que vai ser da noite para o dia, mas é uma alta interessante. E apesar de nesse momento ela estar mostrando um viés negativo aí no candle, você pode ver que o estocástico é positivo, o MACD, que é um pouco mais demorado, é positivo. Estamos iniciando um processo de formação de onda positiva, lembrando que a gente tem que ver se vai ter uma onda negativa subsequente. Se não tiver, a gente tá bem, mas a gente tem que ficar atento com isso, tá bom? Veja que o pivô está favorecendo para o nascimento dessa onda positiva, né? Inclusive, já temos aqui tanto a tendência de alta de curto quanto de médio prazo. No diário, isso significa curto prazo uma semana e no médio prazo em torno de um mês, tá? Algumas semanas a quase um mês. Portanto, se essas duas continuarem, elas devem inclusive ir em direção ao longo prazo, o que iria puxar bastante aqui dentro do gráfico, dentro da cunha, nos levando para uma alta. Lembrando, apesar disso, que vou até atualizar aqui, que continuamos com viés predominantemente de baixa no volume, tá? O que significa que, apesar da movimentação, a movimentação está cada vez mais desanimada para essa alta, tá? Mas, de novo, lembrando a estratégia da especulação. Quanto mais ele subir, né, 2%, 3%, até os 9% que eu vi aqui, ou até mais se ele continuar subindo, né, seguindo a cunha. Quanto mais ele subir, na hora que ele vier, vai ser uma realização de lucro fenomenal próximo da data do halving, tá? Então, é bastante interessante a gente ficar atento com relação a isso. Olhar o volume, olhar o que está provocando a puxada dos preços aí, para a gente ter certeza de que a gente não vai cair numa cilada, porque há grande chance de vermos uma queda próximo ao halving que é esperado conforme a análise que eu fiz do BTC halving, que eu vou ver se eu faço outra para a gente atualizar, para ver como é que o gráfico vem influenciando esse movimento, tá? Mexi a seta aqui, então a expectativa é que a gente tenha alguma coisa acontecendo aqui. Então, veja bem, agora mandinar. Agora eu estou mandinar aqui, tá? Arriscaria dizer que se esses sinais se mantiverem, se essa pressão do dinheiro voltar, a gente pode ver uma especulaçãozinha aqui e a ponta da seta pode sugerir uma alta. Lembrando que os mercados tradicionais hoje devem subir bastante para depois, creio eu, fechar um pouco mais desacelerado, tá bom? Então, vamos lá, vamos ter uma baita de uma especulação acontecendo aí nesse movimento, tá bom? Descendo um pouco para o horário. O horário nos diz, o 4 horas nos diz que é viés de misto, tá misto aqui, tá? A gente tem, por causa quanto menor o período, mais sensível ele é ao movimento dos preços, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente já está sinalizando uma perdazinha aqui da força relativa, coisa que ainda não se confirmou. O estocástico deu o sinal
de sobrevendido, de sobrecomprado e deu sinal de venda lá dentro dos sobrecomprados. MACD neste momento de 4 horas desce, lembrando que são 6 horas de barrinha para completar um dia de Bitcoin, tá? Então essa nós estamos 9 horas, 9 horas, essa é a segunda barrinha do dia, né? Essa é a segunda barrinha do dia, que está em andamento, que nasceu às 9 horas, essa barrinha tem 1 hora e 40 de vida, portanto ela vai atingir meia vida daqui a pouco, tá? Então ela está em viés de formação, e aí pode ser que a 1 hora da tarde a gente veja novas perspectivas aí para esse movimento. Por enquanto essa barrinha essa barrinha atual de 4 horas sugere uma correção aí. Mas essa correção não pode ser muito forte, senão a gente sai da cunha de alta, tá bom? Temos aqui nesse momento a perda que foi na barrinha anterior, que nasceu 1 hora da manhã. Temos aí a perda a gente tem a perda da tendência de curto prazo, mas a pressão do dinheiro continua firme e forte, tá? A gente está com um sinal misto aqui. A gente está com a onda positiva morrendo, mas é aquilo que eu falei ontem com vocês, lembrem? A onda positiva ela está morrendo. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Veja como ela está morrendo fazendo uma curva, tá? Então, assim, olho vivo no pivô wave, porque por enquanto está sugerindo que a onda está morrendo mesmo, mas conforme for a reação do mercado, e como eu disse, tem que haver uma reação, senão a gente perde aquela cunha, e aí certamente a cunha a gente não quer perder, porque ela vai dar outra conotação para o mercado, a princípio, tá bom? A princípio. Lembra que é só uma projeção de movimento, o mercado pode fazer o que quiser. Tanto é que aquele estouro que deu ontem, na alta dos preços, foi totalmente fora do padrão esperado pelo mercado, né? Mas vamos lá. Então é isso. Para 4 horas, me parece que o viés é de queda mesmo. Então, se isso se confirmar, a gente depende do candle seguinte, que nasce a 1 hora da tarde. Agora vamos falar rapidamente do 1 hora, mas antes disso eu quero lembrar os senhores e senhoras que essa análise já está disponível nas principais redes sociais, tá? Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, TradingView, LinkedIn. Eu peço, por favor, vão lá, se cadastrem lá, né? Sejam os meus seguidores. Vou ficar muito feliz, porque aí eu posso atingir vocês mais rápido, fazer enquetes, fazer pesquisa. Vocês podem me prestigiar, né? Fico muito agradecido com isso. E lembrando também que o meu aviso legal diz que a minha opinião é apenas a minha opinião. Isso aqui é um conteúdo educacional, tá bom? Para despertar a percepção da maldade do mercado em vocês e como a análise técnica pode ajudar vocês a projetar melhores estratégias nos trades de vocês, tá bom? Voltando então ao gráfico de 1 hora, temos agora sinalizando uma queda forte, é um movimento granular, né? Um pouco mais afinado aqui. Então, assim, ele está caindo e por causa disso, ele está puxando o gráfico de 4 horas para baixo. Olha o gráfico de 4 horas aqui, olha lá, sinalizando a viradinha aqui, tá? Mas ele é que está puxando. Nós precisamos de 4 barras de 1 hora para completar uma barra de 4 horas. Então, quando eu olho assim e vendo que nós estamos a 10 horas e a barra nasceu às 9, essa barrinha tem 16 minutos para morrer, e aí nasce a terceira barrinha do atual candle de 4 horas. Então nasce a terceira barrinha de 1 hora. Veja que essa barrinha está animada com volume negativo, hein? O viés aqui de 1 hora é negativo, é correção. Por um lado, o que eu gosto de ver aqui é o seguinte: vejam vocês aqui que a banda de Bollinger, essa nuvem verde, a banda de Bollinger, ela está estreitíssima e ele está saindo na parte de baixo. Se confirmar a situação do 4 horas e principalmente do diário aqui, que está com viés de alta, a gente pode ver um estouro dessa banda para cima,
tá? Agora, ontem eu estava conversando com um colega meu para a gente aprimorar a nossa estratégia do bot lá, e eu percebi que quando eu tenho um cruzamento perdão, estou puxando aqui, apagando a canetinha, está aqui. Quando eu tenho um cruzamento da média, da tendência de curto prazo para baixo em relação à de médio prazo, a gente tem um estouro da banda de Bollinger para baixo. E o inverso também é verdade. Portanto, só como a gente está um pouco longe aqui a tendência de curto prazo da tendência de médio prazo, a gente vai precisar ver um pouquinho essa tendência cair rápido. Isso significaria uma queda drástica no volume, perdão, nos preços, tá? Então, eu acho que nós estamos num compasso literalmente de espera, porque essa demora nessa movimentação aqui do Bitcoin aqui tá bastante demorada, hein? Ó, essa andança que ela tá fazendo lateral aqui tá bastante demorada. Tá traiçoeiro isso daí, né? Então, assim, de novo, viés de baixa aqui no 1 hora, o volume está aumentando, mas ainda assim, vou até traçar para já deixar a regra pronta aqui, ó. No viés aqui, ó, o volume continua descendo, tá? Enquanto o preço continua subindo levemente, mas subindo, tá? Vou até puxar essa retinha aqui, ó. Então, assim, de olho nisso daí, porque o volume é quem manda, o volume é que sugere realmente o tamanho da força do movimento. E aí está sugerindo um movimento de queda por causa desse volume decrescente. Eu estou dando uma limpada aqui enquanto eu falo com vocês, para a gente ter uma visão mais clara aqui do movimento que a gente tem, tá? Então é isso daí. Para 1 hora, realmente também está numa decisão. Quanto mais lateral um ativo for, pior fica para a gente analisar, porque a análise técnica começa a estreitar demais, tá? Agora, a gente sabe que o spread do preço ele sugere um movimento a ser seguido conforme a andança dele. Você vê que a andança dele é só de descida, tá aqui, ó. A andança dos spreads do preço é só descida, tá? E ele já sugere mais queda ainda. Então, assim, vamos ficar de olho aberto aqui. A gente acabou de ter mais um sinal na pressão do dinheiro. Portanto, vamos ficar de olho nesse movimento aí. Temos 12 minutos. Rapidamente na semanal. O semanal ainda continua com viés de alta. Não tem muito o que falar. Por enquanto, o volume wave continua tentando se formar. Devagar e sempre, porque a gente está na mesma semana. Certo? A gente o pivô continua subindo. Mas, de novo, eu vou direto naquele ponto. Volume caindo sem nos convencer de que vai mudar. E o preço subindo. Tá errado isso. Tá errado. É a minha opinião. Tá? Tá muito. Esse volume tá muito certinho para baixo para dizer que o preço vai subir. Tá bom? Então eu tô achando que tem uma armadilha do preço aí. Muita calma nessa hora. Para fechar a conta dos tempos, continuamos tendo um misto entre o mensal aqui, indicadores do mensal, tá? Continuamos com a formação da onda subsequente negativa, tá? O MACD continua descendo, o estocástico continua descendo a sua caminhada para chegar nos sobrevendidos, né? Mas a gente ainda tem o spread e tal e a pressão de dinheiro querendo reverter. Mas, de novo, muita calma nessa hora. Lembrando que ele pode descer no mensal, pode bater a 5.200, que é o nosso alvo. É o nosso alvo, tá? Mas lembrando, eu vou dar uma encolhida aqui. Eu tinha feito uma marcação aqui. Deixa eu ver. Não está aqui não. Eu tinha feito uma marcação onde nós temos um gap no Bitcoin que é mais ou menos a 3.200. Eu vou ter que rever isso daí e ver em qual gráfico eu coloquei.
a gente tem um gap em mais ou menos 3.200, tá? O que significa dizer que, em tese, pela teoria da análise técnica, nós temos que ir lá fechar esse gap, tá? Então, muita calma nessa hora. Dando um último zoom aqui, a gente vê que se a gente cair até 6.900, mais ou menos, podemos até fazer uma média para fora, uma mínima para fora nos 6.800, desde que a gente volte para dentro da cunha, suave na nave, tranquilão, não vai ter muita ameaça aí não, tá bom? Mas ainda, esse movimento de lado, realmente ele dificulta toda a análise, tá? Mas aqui no diário, voltando a lembrar que parece que a gente está com uma viradinha aqui. Vamos ficar atento com relação a isso. É isso aí, pessoal. De novo, eu não consigo dar precisão num movimento mais largo, maior do BTC, tá? Ou ele continua numa indecisão, uma briga de forças aí, mas no tempo mais granulado, por exemplo, na 1 hora é viés de baixa. De novo, ele pode cair aqui, ó. Ele pode cair aqui $200 mais ou menos, $300, que ainda está bem na fita. E aí depois ele recupera, tá? É o movimento de onda dele, tá bom? Vamos ficar de olho nisso daí, mas o volume aqui está bastante significativo hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. Com essa análise na mão, com um pregão rolando bastante estranho, talvez inclusive fazendo a correção daquela alta exagerada que teve ontem, né? Ele pode inclusive estar fazendo essa pequena correção aí, tá? Mas, de novo, é acompanhar. Eu tendo no intraday mais informações para vocês, eu entrego. Eu não gosto muito desse tipo de análise, porque eu acabo fechando a análise sem muita precisão do movimento, tá? Sinais mistos aqui no diário, não consigo enxergar, infelizmente. Então eu vou ficar de olho no intraday, eu quero trazer para vocês mais certeza da projeção, tá bom? É isso aí, pessoal. Com essa análise na mão e o Bitcoin rolando solto, agora é showtime. Aquele abraço.